volumoso, com mais de 2.000 páginas. Eu não tive tempo de ler o processo. E então, para não votar com justiça, fazendo justiça tanto ao recorrido quanto à vítima, ou melhor dizer, à família da vítima, eu peço vista dos autos para uma acurada análise. Pois não, desembargador Helder. Vista concedida. Eu quero só fazer uma observação. Aqui nos meus apontamentos, teria alguma informação de que o senhor haveria votado, compreende? Não, Então, assim, não votei. veio aqui uma informação para mim que teria tido uma votação aqui, e realmente eu estou vendo aqui no sistema, acho que essa informação me veio aqui equivocada no resumo. Então, vista concedida, acho muito salutar o pedido de vista, e de forma que está concedida a vista. Então, passando aqui para o próximo, me despedindo do advogado que fez a sustentação oral, peço licença aqui para chamar o próximo, cuja relatora é a desembargadora Vanja. É a apelação número 0054-347... Boa tarde, 95/2020. A relatora desembargadora Vanja Fontinelli, apelante Marcos Felipe Santos da Silva, advogado Gerson Joxan Queiroz de Figueiredo. E eu indago, o patrono está presente? Que excelência. Está, presidente, está presente. Pronto, agora vejo aqui. Seja bem-vindo, doutor Gerson. Então, eu concedo a palavra aqui, no caso, à relatora, desembargadora Vanja, para que, se entender necessário, ler ou não o relatório. Obrigada, senhor presidente. Eu indago ao doutor Gerson se ele dispensa a leitura do relatório, uma vez que já está publicado nos autos. Apesar de não ter tido acesso aqui, para mim, no meu sistema, eu não consegui ler, doutora. Eu dispenso sim, excelência. Obrigada. Devolvo, então. Se o senhor quiser, eu faço a leitura, doutor Gerson. Não precisa, doutora. Eu acredito que dá para a gente fazer a manifestação sem a necessidade. Obrigada, então eu devolvo a palavra ao presidente. Só indagar o Dr. Domingos Sávio, né, desembargadora Vanja, se ele também dispensa. Nenhuma E objeção, eu devia ter feito isso também. Desculpe, presidente, desculpe, doutor Sávio. Nenhuma objeção. Então, doutor Gerson, são agora 16h39, e eu lhe passo a palavra para a sua manifestação. Eu renovo as saudações anteriormente prestadas a essa corte, a esta Câmara, pelos demais colegas que me antecederam, saudando em especial a desembargadora relatora, doutora Vanja. De fato, me perdoe pela minha informação, folhas 319, abri aqui agora no relatório, no resumo que eu recebi aqui, não foi feita aqui a ponderação com relação ao relatório. Excelências, o caso que eu trago aqui hoje, a apreciação desta Câmara, desta colenda Câmara, é simples, é corriqueiro. É uma pequena quantidade de droga que foi apreendida e fazermos a distinção entre tráfico e consumo, o artigo 33 do artigo 28. Vossas Excelências todos os dias se deparam com diversas apelações e habeas corpus, justamente se manifestando com relação a esse tema, e aí a grande arte do juízo, dos juízes, em fazer essa diferença. No caso do Marcos Felipe, o apelante, devemos memorar, trazer à memória que a prisão dele ocorreu no interior de sua residência. A autoridade policial menciona que haviam duas pessoas com semelhança de consumidores. No entanto, nenhum dos consumidores foi detido
para serem encaminhados para a delegacia para prestar informações. De acordo com... Deixa eu abrir aqui só um instante, excelências, perdoe-me. De acordo com o auto de apreensão, de apresentação e apreensão, não se verifica a apreensão de qualquer quantia em dinheiro. Foi apreendido 16,5 gramas de cocaína, 1 grama de maconha, 2 aparelhos celulares, uma caderneta que nunca foi dado acesso à defesa, embora fora requerido, e uma balança de precisão. Vamos tratar da balança. Doutos magistrados, todo mecanismo de medida, ele necessita ter uma precisão. Seja a fita métrica de metros, centímetros, milímetros e até quilômetros, seja a balança de quilos, gramas e miligramas. O auto de apreensão, ele não destaca qual seria a precisão desse aparelho que foi apreendido. Ele até menciona balança de precisão sem marca aparente. Mais uma vez, a defesa pede e não foi colacionado nos autos sequer uma imagem dessa balança. Como nós poderemos, então, distinguir se essa balança era ou não com a finalidade de separação de drogas? Ademais, na residência do apelante, funcionava tanto uma serigrafia, como também um local onde se fabricava bolos por encomenda. Então, somando esses elementos que a defesa hoje propõe para Vossa Excelências, em especial a ausência de qualquer quantia em dinheiro apreendida e a pouca quantidade de droga, é que a defesa se insurge contra a ação penal no sentido de pedir a reforma da decisão ora proferida para, primeiro, em sede de liminar, diante da ausência da narrativa que possa distinguir qual foi a elementar que o apelante infringiu, e no mérito a desclassificação do artigo 33 para o artigo 28. Se não for possível essa desclassificação, ainda trago à memória a figura do parágrafo 3º a figura do parágrafo 3º do artigo 33 da mesma lei, onde havendo o compartilhamento sem fins lucrativos da droga, a pena difere em muito da pena estabelecida no caput. Então, diante dessas ponderações mínimas, ratas e rasteiras, é que a defesa requer o conhecimento da presente apelação e, no seu mérito, a procedência no sentido de, primeiro, preliminarmente, reconhecer que não houve uma descrição, a inépcia da inicial. Segundo ponto, no mérito, a desclassificação para o artigo 28 da figura de tráfico para o consumo. É assim como requer a defesa, excelências. Obrigado pela oportunidade. Presidente? Eu acho que ele está falando e achando que está com o som dele ligado. Embargador Sérgio? Ou então caiu. É mais ou menos isso, desembargadora Fanja. Bueno, então eu passo a palavra agora ao doutor Domingos Sávio para a sua manifestação. Pois não, excelência, o apelante Marcos Felipe traz a inépcia da denúncia, a qual de pronto já rechaça em face de que as formalidades exigidas no artigo 41 foram plenamente apresentadas. Em segundo plano, a pretensão da desclassificação do artigo 33 para o artigo 28, ou seja, para a condição de usuário, essa desclassificação, essa pretensão da nobre defesa não pode prosperar. Haja vista de que o auto de apreensão ele representa a necessidade da preservação da decisão proferida pelo magistrado Acol.
qual seja o auto de apreensão em que representa, além da variedade da droga, né? Maconha e cocaína, tem também os apetrechos, a quantia apreendida, o que levam ao entendimento da condição prevista no artigo 33. Isto posto, o Ministério Público pede que seja improvido o apelo interposto pelo apelante Marcos Felipe Santos da Silva, Excelência. Pois não, então devolvo aqui a palavra à desembargadora Vângela, que é relatora, para a leitura de seu voto. Desembargadora, a senhora tem a palavra. Obrigada, senhor presidente. E como foi muito bem dito aqui pela defesa, o caso é muito simples. A polícia recebeu informação de que havia uma determinada pessoa, sob determinadas características, praticando a conduta do crime de tráfico, e a polícia montou a chamada campana, a chamada acompanhamento, e identificou essa pessoa e encontrou no flagrante com esses materiais que já foram aqui descritos tanto pela defesa como pelo Ministério Público. Encontrou a diversidade de substâncias, a balança, a caderneta de anotação, além da quantia, né? O que indica, na verdade, a conduta do tráfico e não de usuário. Portanto, eu peço licença para ler a parte negritada da proposta de emenda, e se houver alguma necessidade, eu posso proceder aos esclarecimentos. Então, se me é permitido, eu faço a leitura: penal, processo penal, apelação criminal, tráfico ilícito de entorpecentes, sim, e a preliminar. Eu também estou encaminhando a preliminar negativamente ao pleito defensivo, justamente porque entendo que ela preencheu todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Então, vou fazer a leitura novamente. Apelação criminal, tráfico ilícito de entorpecentes, preliminar, ausência de patente, ilegalidade, inicial delatória, que contempla os requisitos do artigo 41 do CPP. No mérito, pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/2006. Inviabilidade, diversidade de drogas e apetrechos próprios da narcotraficância. Informações acerca da mercancia de psicotrópicos pelo apenado. Depoimento de policiais, validade, condenação mantida, dosimetria. Primeira fase, pena base. Ex ofício, pena base reduzida no patamar mínimo. Na terceira fase, pleito de minorante do tráfico privilegiado. Reconhecimento. Inexistência de fundamentação concreta para o afastamento da benesse. Ações penais em curso que não podem ser usadas para afastar a minorante. Diminuição pela fração de 2/3. Substituição ex ofício da pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito. É como voto, Excelência. Pois não, desembargadora Vângela, então eu não voto nesse processo. A formação desembargador Eduardo, desembargador Benedito Helder nessa sequência, e eu indago, desembargador Eduardo, como vota? Obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento o eminente advogado, também o doutor Sávio, e ratifico na íntegra o voto provisório no sentido de acompanhar a eminente relatora, senhor presidente. Pois não, desembargador Benedito, como vota? Pois não, presidente, eu acompanho integralmente o voto da desembargadora. Então, anunciando aqui o resultado: apelação 00543479/2020, apelante Marcos Felipe Santos da Silva, advogado Dr. Gerson Joxan Queiroz Figueiredo, decisão por unanimidade, recurso parcialmente provido. Então, doutor Gerson, até a próxima oportunidade. O senhor será sempre muito bem-vindo aqui na Câmara. Então, eu lhe peço licença aqui para chamar o próximo. Senhor presidente, deixa eu me retratar aqui. Eu fui fazer a leitura do voto e não fiz o cumprimento especial do doutor Gerson. Perdoe, doutor Gerson, mas cumprimento Vossa Excelência pela sua destreza e pela forma como se comporta e defende seus clientes. Obrigada, senhor presidente.
Pois não. Então, chamando aqui o próximo, é um recurso de sentido estrito, é o 0002-28811-2019, número 53 da pauta 2, relatora desembargadora Vângela Fontinelli, recorrente RVS, advogado Dr. Luiz Felipe Rodrigues de Lima. Ele está presente? Estou presente. Doutor Luiz Felipe, estou vendo aqui, achei um pouquinho baixo seu áudio. Me dê aí uma boa tarde aí mais perto do microfone para ver se melhora o som. O fone. Boa tarde, Excelência. Pronto, agora está agora tá tranquilo, equipamento testado. Então, eu passo a palavra novamente à desembargadora Vângela, que é relatora, para indagar, né, sobre a necessidade ou não da leitura do relatório, se assim entender. Obrigada, senhor presidente. Eu já passo direto a pergunta ao advogado, e dessa vez, sem me atrapalhar, ao Ministério Público, da necessidade da leitura do relatório que já está publicado nos autos. Nenhuma objeção, Excelência. Sem objeções também, Excelência. Obrigada, então devolvo a palavra a Vossa Excelência. Pois não. Então, doutor Luiz Felipe, são 16h52 e eu lhe passo a palavra para a sua sustentação oral. Obrigado, Excelência. Inicialmente, gostaria de cumprimentar aqui ao nobre presidente desta Câmara, de igual forma, passo também aos demais eminentes julgadores componentes, tanto da turma julgadora desse feito, quanto componentes dessa egrégia Câmara Criminal. Saúdo a todos. Quero também estender as minhas saudações à Procuradoria de Justiça e também saudar aos nobres colegas advogados aqui presentes. Excelências, o que se devolve a esse egrégia Tribunal de Justiça é matéria vinculada no recurso em sentido estrito, cuja qual foi interposto contra uma decisão proferida pelo magistrado da primeira vara da comarca de São Benedito, as folhas 177 e 183, na qual pronunciou o acusado na forma do artigo 413 do Código Penal, do Código de Processo Penal. Conforme se infere da matéria devolvida, o acusado foi pronunciado pelas impulsões delitivas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 7, combinado também com o artigo 121, parágrafo 7º, e inciso 3 do Código Penal, com relação à vítima Antônia Eliene de Oliveira Viana, cuja qual era sua ex-companheira, e o qual o mesmo reconhece que realmente praticou o crime de homicídio contra ela. Todavia, Excelência, o que entra em confronto aqui com a tese defensiva e após as análises do processo, a gente verificou que houve uma tipificação um tanto quanto equivocada, tanto é que se devolve a reanálise do caso. O acusado, ele foi tipificado também com relação ao Antônio Robson, né, filho descendente da vítima do homicídio, e também foi denunciado e foi pronunciado com relação a Maria Yolanda, que seria a irmã da vítima. Também acabou sendo acusado de homicídio tentado, nas formas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, combinado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Nesse sentido, né, dada a complexidade do caso e fazendo-se necessário também adentrar um pouco assim nos fatos que culminaram na pronúncia, trago aqui para Vossas Excelências que o fato ocorreu no dia 23 de junho de 2019, época esta em que o acusado também foi preso e segue preso até a presente data, e isso aconteceu por volta das 19 horas, no sítio aqui na zona rural de São Benedito. Nessa ocasião, o acusado realmente teria ceifado a vida da ex-companheira, inclusive o mesmo reconhece isso nos seus depoimentos e no longo do processo. Contudo, na respectiva ocasião, ele só estava tentando, ele foi até a presença da ex-companheira, né? E passou, então, a desferir golpes, né? Golpes com arma perfuro cortante, no caso, uma faca. E o que acontece? A irmã
ao presenciar aquela situação, tentou, de alguma forma, ceifar aquela atividade criminosa do acusado, certo? E, nessa circunstância de tentar ceifar aquela ação que estava sendo perpetrada pelo acusado, no intuito de se defender dos golpes que estavam sendo perpetrados também pela irmã da vítima, acabou atingindo ela. Mas foi tão somente esta oportunidade. E com relação ao filho, ao verificar também que esse estava desferindo golpes contra a vida da sua mãe, também tentou interferir naquela situação. E o acusado, sem ao menos notar, acabou atingindo-lhe também. Todavia, conforme se pode inferir do processo em epígrafe, em folhas 19 e 25 constam exame de corpo de delito, no qual, para os quesitos foi respondido de forma negativa, ou seja, não teve perigo de vida, não foi lesão grave e também não ocasionou a interrupção dela poder trabalhar por mais de 30 dias. E dessa forma, excelências, tendo que não ficou demonstrado que o acusado tinha a intenção de agir contra a vítima, tanto da Yolanda quanto do Antônio Robson, descendente da vítima, que realmente ele reconhece que matou, que foi sua ex-companheira, como não há materialidade nos autos que possam trazer esse tipo de delito, cuja qual requer dolo específico de cometer o delito, e também como não houve demonstração de que o acusado pretendia ceifar a vida destes, o que inclusive se demonstra pelo exame de corpo de delito, ressalta-se que o tipo penal do artigo ao qual o acusado foi apontado requer que haja dolo, no resultado de cometer o verbo nuclear do tipo. Logo, diante dos fatos e dos fundamentos que coligam o pretenso auto processual, não se vislumbra a existência do elemento necessário para caracterizar o delito de homicídio tentado, uma vez que ele não prescinde de vontade do acusado, que inclusive esse relator, que não tinha qualquer intenção de agir contra a vida tanto da Yolanda quanto do Antônio Robson. Inclusive, reconheceu que tinha a intenção de realmente matar a ex-companheira. Não há presente no processo provas que possam culminar para a pronúncia do respectivo homicídio tentado. Ainda assim, com a intenção de poder corroborar aqui com a desclassificação do delito para o homicídio tentado, para lesão corporal simples, faz-se necessário descrever que os laudos, que os exames de corpo de delito, as folhas 19 e 25, apresentam respostas negativas no 3º, 4º, 5º, 6º e 7º quesitos. Salienta também, excelências, que a prevalência da resistência voluntária do artigo 15 do Código Penal em relação à vítima Antônio Robson e Maria Yolanda, vez que esse ainda relatou que, como estava com a faca, se caso quisesse atentar contra a vida destes, teria conseguido, entendeu? Ou seja, verifica-se a prevalência de que, mesmo que Vossas Excelências possam imaginar que ele poderia ter cometido esse delito de homicídio, ele acabou desistindo de forma voluntária, pois ainda que pudesse, não o fez. Ademais, Excelência, como forma de corroborar os pleitos aqui submetidos por esta defesa, é interessante salientar que o artigo 419 diz que, quando ocorrer não for demonstrado de certa forma a materialidade, deve-se desclassificar o delito. E o fato também não prescinde de ânimos necandi, né, cujo qual não for demonstrado que o acusado tinha a intenção de realmente cometer o delito. E também, Excelências, após análise pela defesa e busca por jurisprudências, por julgado já anteriormente já acometido,
convém ressaltar o posicionamento no sentido de desclassificar o respectivo homicídio tentado. Inclusive, a segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, quando julgou o caso semelhante, em recurso também semelhante, no processo de número 2753, dígito 7 de 2016, manteve a desclassificação do delito de homicídio por não ter sido demonstrado o animus nequandi. Da mesma forma, a terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no julgamento do recurso em sentido distrito de número 1126, dígito 43 de 2021, conheceu e julgou parcialmente provido, desclassificando o delito de homicídio tentado para lesão corporal. Ocasião em que funcionou como relatora a doutora desembargadora Maria de Araújo Bezerra. Assim, excelências, diante dos fundamentos apresentados, pugna pelo provimento do pedido de desclassificação na forma do artigo 419 do Código de Processo Penal. Ademais, o crime só se considera tentado quando inicia-se a execução e não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Ou seja, ainda que se pudesse pensar com relação à vítima Maria Yolanda e o Antônio Robson, se eles quisessem mesmo ter praticado o homicídio, ele teria, né? De forma que, como ele queria com a Eliane, ele praticou. Portanto, excelências, o que se pede aqui é o reconhecimento da desclassificação do delito, bem como também, né, requer o afastamento da causa de aumento do artigo 121, parágrafo 7 do inciso 3º do Código Penal, em relação à vítima Antônia Eliane, pois no momento em que o acusado começou a desferir as ameaças, a proferir os golpes contra ela, o descendente da vítima não estava presente, tendo chegado em um momento futuro, cujo qual o acusado nem sequer poderia saber que ele estava lá presente. E dessa forma, até já para finalizar aqui as ponderações da defesa, deve se afastar da aplicação, né, do artigo 121, parágrafo 7, inciso 3 do Código Penal, na forma do artigo 414, caput do Código de Processo Penal. E, por fim, ainda conseguindo aqui a questão do recorrente responder em liberdade em caso de manutenção aqui do provimento da pronúncia. Assim, encerro a presente sustentação e não faço sem antes consignar meus agradecimentos pela oportunidade de falar esse egrégio colegiado cearense. Pois não. Pois não, doutor. Então, passo a palavra ao doutor Domingos Sávio para a sua manifestação. São 17h03, doutor Sávio. O senhor tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Saúdo o advogado doutor Luiz Felipe pela forma educada, bem comportada e respeitosa perante os que compõem esse tribunal. Eu, analisando aqui o recurso em sentido estrito, ora em apreço, que ataca a sentença de pronúncia emitida pelo juízo, em que reconheceu a necessidade de levar o réu, o acusado Ricardo Vasconcelos Silva, a julgamento por parte do Tribunal Popular do Júri, sob a increpação de crime de homicídio crime de homicídio consumado e 2 tentativas de homicídio. A análise dos autos contida na sentença de pronúncia está bem elaborada, em obediência aos ditames da lei, de sorte que nada mais certo do que mandar o réu a julgamento e preservar, prestigiar que o conselho de sentença possa apreciar e decidir sobre a culpabilidade do recorrente. Assim sendo, ultrapassada esta etapa, venho a me pronunciar sobre o pedido de liberdade, conforme trazido pelo nobre defensor. Ocorre que, na decisão de pronúncia, deixou bem assentado o magistrado, Acó, de que a gravidade, a periculosidade do recorrente impulsionou a necessidade de que fosse assim mantida a decisão
de que o recorrente fosse mantido no cárcere. Assim sendo, o Ministério Público se posiciona de igual modo ao parecer que se demora nos autos, no sentido de que o recurso em sentido estrito seja julgado desprovido, Excelência. Pois não, então devolvo a palavra aqui à relatora, desembargadora Vanja, para a leitura de seu voto. Desembargadora Vanja, a senhora tem a palavra. Obrigada, senhor presidente. E eu, antes da leitura do voto, eu vou apenas fazer a descrição do cenário do crime. Era um casal que tinha se separado e, pelos motivos que a gente já conhece, infelizmente, eles estão reiteradamente acontecendo a inconformação do homem com essa separação e começa uma série de perseguições que termina com o dia desse infausto acontecimento. E ele, o recorrente, o filho comum, porque a vítima tinha outros filhos de outro relacionamento. Um deles, o que foi atingido. Mas o filho comum ouviu o pai dizer que daquele dia a vítima não passaria. E ele saiu realmente ao encontro da vítima e estava furioso, tão furioso que, quando percebeu a resistência da irmã da vítima e do filho da vítima, em cujo local de trabalho ele estava, e ela foi se esconder porque estava correndo da perseguição dele, ele, furioso com essas duas iniciativas de defesa, ele jogou a faca contra a irmã, salvo engano, Eliane, o nome eu não tenho certeza, mas era a irmã, e ela foi atingida, não foi atingida, conseguiu se livrar da faca que foi jogada, e ele cravou a faca no braço dela, da irmã da vítima. E atingiu também o filho, de 17 anos, na cabeça. E depois disso, conseguiu vencer a resistência dos dois e partiu, então, para o desiderato dele, que era ceifar a vida não estou aqui com o nome, não recordo aqui, mas o nome foi dito pelo advogado e ele cravou 15 vezes a faca nela. E a dúvida aqui reside se ele teve ou não o ânimos necandi em relação à irmã e ao filho. E ele define essa situação no próprio interrogatório quando disse que ficou nervoso e se exasperou e ele praticou esses crimes. Portanto, ele tinha consciência e há a dúvida necessária para que ele seja levado a júri por essa motivação. Não é? Se há dúvida em relação à vontade dele de produzir o resultado morte, essa tem que ser decidida pelos jurados, pelo conselho de sentença, e não pelo juiz pronunciador. Ao juiz cabia analisar essas circunstâncias e decidir pelo júri. Há um outro pedido aqui em que para esse o afastamento da causa de aumento de pena do parágrafo 7º do artigo 121, que é exatamente praticar o delito, o crime, o homicídio na frente de descendente ou descendente, ou ascendente. E essa é uma causa absolutamente que o juiz se ouve muito bem. E com relação ao único momento em que eu faço o afastamento aqui é quanto ao agravante do concurso formal, porque eu entendo que isso não deve ser motivo de decisão de pronúncia, e sim também em relação ao júri. Portanto, feitas essas considerações breves, eu peço licença para ler a parte negritada da ementa. Recurso em sentido estrito, feminicídio consumado, tentativa de homicídio 2 vezes, tese de desclassificação para crime de lesão corporal leve, inviabilidade, ausência de inconteste convencimento quanto ao cometimento do crime diverso aos de competência do tribunal do júri, indícios de presença de ânimos necandi,
pleito de afastamento da causa de aumento de pena do artigo 121, parágrafo 7º, inciso 3 do Código Penal. Impossibilidade. Circunstância demonstradora de que o acusado sabia da presença do descendente da vítima. Pedido de aplicação de concurso formal próprio. Matéria a ser analisada em plenário. Afastamento da agravante do concurso formal em sede de pronúncia. Pleito de recorrer em liberdade. Tese de ausência de requisitos para a prisão. Segregação cautelar plenamente fundamentada na gravidade concreta da conduta praticada. Garantia da ordem pública, modus operandi que revela a insuficiência e inadequação na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Recurso conhecido e parcialmente provido. É como voto, excelência, e novamente eu peço desculpas porque não fiz o cumprimento formal ao doutor Luiz Felipe, que se ouve muito bem na sua sustentação oral, e aqui vão os meus cumprimentos à Vossa Excelência, doutor Felipe, com o meu pedido de desculpas. É como voto, senhor presidente. Pois não, desembargadora Vanja, grato pela leitura. Então, eu indago, volta nesse processo do desembargador Eduardo e desembargador Benedito Helder, e eu indago em razão da sustentação oral à vida. Como vota, desembargador Eduardo? Obrigado, senhor presidente. Também cumprimentando e parabenizando o doutor Luiz Felipe. Eu ratifico o voto provisório no sentido de acompanhar na íntegra o bem lançado o voto da eminente relatora, senhor presidente. Pois não, desembargador Benedito Helder, como vota? Pois não, presidente, eu acompanho na íntegra o voto da eminente relatora. Pois não. Então, trata-se da nossa 10ª sustentação oral, recurso sentido estrito 00022811-2019, número 53 da pauta 2, recorrente RVS, advogado Dr. Luiz Felipe Rodrigues de Lima, decisão por unanimidade, recurso parcialmente provido. E assim me despeço aqui do Dr. Luiz Felipe. Dr. Luiz Felipe, boa tarde. Boa tarde. Então, só fazendo aqui uma recapitulação aqui das nossas sustentações, foram 10 inscritos, a doutora Rayanei, que estava grávida, pediu para que o processo foi adiado, a desembargadora Vanja atendeu o pedido, seria a nossa sustentação número 4, que não houve, e a outra sustentação é do habeas corpus 0638-69478-2022, o número 2 do roteiro. Eu sou o relator e o advogado é o doutor Júlio César da Silva Alcântara Filho. Eu indago, o doutor Júlio está presente? Estou presente, excelência. Pois não. Então, vou aqui chamar o processo novamente. É o habeas corpus número 063-869478-2022, o número 2 do roteiro. Como eu disse, eu sou o relator, paciente, o advogado Dr. Júlio César da Silva Alcântara Filho, paciente Ronald Pinto dos Santos, de forma que eu vou pedir licença aqui para ler o relatório, porque se trata de habeas corpus. Trata-se de habeas corpus com pedido em caráter liminar, impetrado por Júlio César da Silva Alcântara Filho, em favor de Ronald Pinto dos Santos, contra ato e cédula de suíte de direito da Vara de Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Fortaleza, nos autos da ação penal número 0023-5961-2020. Informam os autos que o paciente foi condenado a cumprir 11 anos e 1 mês de reclusão, além de 405 dias multa, em regime inicialmente fechado, pelo cometimento do crime previsto no artigo 2º, parágrafo 2º, da Lei número 12.850. Sustenta o impetrante que, em 6 de maio de 2019, foi ofertada denúncia em desfavor do paciente e outros réus, nos autos de número 0045-62670-2018, sendo apresentada a resposta à acusação em 6 de julho de 2019. Afirma ainda que, em 12 de março de 2020, foi realizada a audiência de instrução, ocasião em que o processo foi desmembrado em relação ao paciente e ao corréu Tiago André de Lima, por não possuírem defesa técnica no ato, gerando a ação número 0023-51961-2020. Alega que, na referida audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas de acusação sem que o paciente estivesse assistido por um advogado
ou defensor público, gerando um grave cerceamento de defesa, culminando na nulidade do feito. Destaca o impetrante que a instrução processual foi encerrada em 29 de junho de 2021, tendo o Ministério Público apresentado alegações finais, com base nos depoimentos das testemunhas de acusação, oitivadas na audiência em que o paciente estava desassistido. Outro sim relata que no dia 28 de junho de 2022 foi proferida sentença, condenando o paciente e negando o direito de recorrer em liberdade. Aduz ainda que a defesa do paciente interpôs a apelação. Ressalta o impetrante o entendimento da súmula 523 do STF, no sentido de que, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, porém sua deficiência só anulará se houver prova do prejuízo para o paciente, de modo que resta evidente o manifesto prejuízo em desfavor do paciente ante a ausência de defesa técnica na audiência de instrução. Ademais, aduz o impetrante que não foi respeitado o procedimento legal para a extração de dados do material de telefone apreendido após representação policial, vez que não foi possível a confirmação da veracidade do conteúdo supostamente extraído, bem como não foi fornecido à defesa os arquivos em formato original e o nome do profissional responsável pela extração. Por fim, salienta que as circunstâncias do fato somadas às condições pessoais do paciente lhe são favoráveis, não existindo fato concreto que aponte para a necessidade de sua prisão, devendo-lhe ser concedido o direito de apelar em liberdade. Conclui postulando a concessão da ordem liminarmente e, no mérito, sua confirmação para que seja concedida ao paciente o direito de recorrer em liberdade, reconhecendo a nulidade da audiência de instrução e julgamento, bem como determinando a retirada do processo todo o material da extração de telefone. Documentos diversos anexados às folhas 18 a 1616, autos distribuídos à minha relatoria em 7/11/2022 por prevenção ao HC número 062-5015-16/2019, conforme termo de distribuição de folhas 1618, pleito liminar indeferido às folhas 1619 a 1621, informações prestadas pelo juiz Acó, as folhas 1625 a 1627, encaminhadas à Procuradoria-Geral de Justiça, os autos retornaram com parecer acostado às folhas 1631 a 1643, manifestando-se pelo parcial conhecimento e denegação. É o relato do essencial. São agora 17h17, e eu passo a palavra ao patrono, doutor Júlio César, para a sua manifestação. Doutor Júlio César, o senhor tem a palavra. O seu microfone está desligado, doutor Júlio César. Eu vou reiniciar a sua contagem, tá? Pois não. Pronto? Consegue me ouvir, Excelência? Agora do senhor, presidente, está desligado. Eu estava dizendo aqui que eu ia reiniciar a contagem para ele não perder nem um segundo. Pronto. Vou fazer isso de novo. Sem problemas, Excelência. Excelentíssimo senhor, doutor, desembargador, presidente da Egrégia Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, quero dizer que é uma honra estar perante Vossa Excelência na tarde de hoje para sustentar este emérito habeas corpus. Quero dizer que é uma satisfação também estar na presença da desembargadora Maria Ilna, doutora Vanja, doutor Francisco Eduardo, doutor Benedito Helder. Muito boa tarde a todos. Gostaria também de agradecer a presença e a atenção do doutor Procurador-Geral de Justiça, Procurador de Justiça presente para o ato, da representante da Defensoria Pública do Estado do Ceará, os advogados presentes, e também não podemos esquecer dos serventuários da Justiça. Muito boa tarde. Doutores desembargadores, serei o mais breve possível e cirúrgico em minhas palavras, até por conta do peso da última sustentação oral do dia. Pelo que eu entendi, sou o último no ato a sustentar, e sei do peso que tem após a sustentação oral de outros colegas advogados que defenderam as suas teses, também dos relatores, dos doutores desembargadores que são de relatorias de processos, então também dos pareceres que foram proferidos pela PGJ. Então serei bem breve em minhas palavras na sustentação
do presente habeas corpus. Doutos desembargadores, eu gostaria, presidente, primeiramente, de tratar sobre o conhecimento, um possível conhecimento do presente habeas corpus. Sabemos que o habeas corpus é uma natureza que tem em sua característica fundamental a celeridade. E sabemos que há necessidade de uma prova pré-constituída, até mesmo para seu conhecimento. Em outros casos, com base em entendimentos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, também em tribunais superiores, em certos casos, esse conhecimento pode ser, inclusive, relativizado e o conhecimento é afastado para uma concessão de ofício a determinada circunstância, em caráter, sabe-se, excepcional. O presente caso é um caso, Excelência, que, inclusive, já despachei algumas vezes outros pedidos com Vossa Excelência e parabenizo ao senhor e toda a sua equipe por sempre ter me atendido de forma mais célere possível da maneira da correria do judiciário, que eu sei. Então, já despachei outros pedidos com Vossa Excelência, subimos esse habeas corpus e, pela primeira vez no processo, no segundo grau, estamos discutindo aqui a nulidade da audiência, a nulidade referente à extração dos dados do telefone. Então, assim, Excelência, as teses aqui que abordo perante Vossas Excelências, primeiramente, nulidade referente à audiência de instrução. Sabemos que hoje, inúmeros processos criminais que tramitam na vara de delitos de organização criminosa do Estado do Ceará sequer possuem testemunha de acusação, acabam sendo, inclusive, muitas vezes, desmembrado para a celeridade do feito. Pois bem, no presente caso, foram ouvidos, doutos desembargadores, testemunhas de acusação. Para a surpresa da defesa do paciente, quando fui olhar de uma forma tardia o processo, pois entramos há pouco tempo na ação penal, vimos que na primeira audiência de instrução e julgamento, o ato foi desmembrado em relação ao paciente, uma vez que ele não estaria sendo acompanhado por advogado. Sua advogada não compareceu para o ato, a Defensoria Pública não representou o paciente, naquele momento réu, e nenhum outro advogado se dispôs a defender, a participar do ato representando ao acusado. O que foi que aconteceu? O juízo viu, no momento da instrução processual, que o acusado estava sem defesa e desmembrou o feito em relação a ele somente. Tudo aí, né, tranquilo. O problema foi que, doutos desembargadores, olhem essa situação. O juiz, quando foi proferir a sentença penal condenatória, utilizou basicamente, única e exclusivamente, o depoimento das testemunhas de acusação, doutor Sérgio Luiz Arruda. Então, o que é que acontece? O juiz desmembrou, as testemunhas de acusação foram ouvidas, o réu foi citado pelas testemunhas de acusação, doutora Maria Hilda, e na sentença utilizaram esses depoimentos para condená-lo. Não teve, na época, qualquer dilação probatória, uma garantia da ampla defesa, do contraditório, quando citaram seus nomes. Não teve uma ampla defesa e um contraditório quando citou-se o nome do paciente aqui. E fizeram o quê? Nada. Infelizmente, ele ficou sem defesa técnica. E nós vimos, após ser proferida a sentença, que foi o momento que nós ingressamos na ação, esse erro gravíssimo. Sabemos que o Supremo Tribunal Federal tem a aplicação da súmula 523, onde fala da nulidade do ato, caso não haja presença, e esse foi um caso de aplicação, onde o que foi que aconteceu? Repita-se.
Infelizmente, depoimentos que não foram coletadas com a presença de uma defesa técnica, utilizados para condenar o paciente, ferindo, portanto, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Então, assim, pedimos a Vossas Excelências, carecidamente, se for o caso, analisar até de uma forma mais aprofundada, doutora Maria Ilna, essa situação, Sérgio Luiz, de nulidade do presente feito, para anular essa audiência e possamos fazer as nossas perguntas devidas para esclarecer certos pontos, que foi um direito dele foi cerceado. E assim, sabemos que o feito vai ser analisado em grau de apelação também, mas não se sabe quando vai ser julgada. Por isso que eu alertei até no começo que em certos casos poderia ser, na ótica da defesa, reconhecido certas matérias de ofício, e eu acredito que essa é uma matéria a ser reconhecida de ofício pelo tribunal, na minha ótica, na ótica da defesa, doutora desembargadora Vanja, porque é um caso excepcional, onde um crime de organização criminosa com testemunhas de acusação, onde a defesa não fez qualquer pergunta para as testemunhas. E ele foi condenado, basicamente, com base nesses depoimentos. Então, por isso, doutor Sérgio Luiz, que pedimos que seja analisado, revisado a possibilidade de nulidade deste processo com base, né, na nulidade da audiência de instrução processual com base na súmula vinculante que citei anteriormente. Outro ponto a ser esclarecido é a perícia, que, infelizmente, não consta laudo, até onde foi consultado o processo, não consta o laudo do perito oficial ou portador de diploma para fazer essa extração. Ou seja, o que foi juntado no processo não se tem nem prova se realmente existe. Então, prints de conversas de WhatsApp sem um relatório por um profissional atestando a sua veracidade é como se nós tivéssemos um crime de homicídio sem laudo cadavérico. Não se tem a prova realmente do delito. E essa extração foi que colaborou com a denúncia processual apenas em prints que não se testam a veracidade. Então, nós pedimos a nulidade com base no artigo 159 do Código de Processo Penal, tendo em vista a falta de perícia oficial desse laudo pericial do telefone. Então, assim, excelências, com base nesses dois argumentos, solicitei, inclusive, se fosse o caso, para rediscutir uma possibilidade do réu ficar recorrendo em liberdade essa apelação ou até os recursos vindouros por motivo de celeridade e cessar, pelo menos por enquanto, essa restrição dele de ficar no cárcere preso. Que nós possamos esperar o recurso de apelação ser julgado, posteriormente, ele cumprindo medidas cautelares diversas da prisão e sendo relaxada sua prisão. Agradeço desde então a compreensão, paciência e atenção de todos os desembargadores nessa tarde e muito obrigado a todos. Pois não, doutor Júlio César. Então, passa a palavra agora ao doutor Domingos Sávio, são 17h29. Doutor Sávio, o senhor tem a palavra para a sua manifestação. Muito obrigado, senhor presidente. Doutor Júlio César, eu acho que o senhor não vai gostar de mim, porque eu vou ser contrário a dois pleitos que o senhor formula. Há dois pleitos, há duas situações. A primeira é de que eu vou pedir que, doravante, o senhor seja sempre o último a falar durante as sustentações, notadamente quando tenhamos 9 a 10 sustentações. Porque percebe-se que na sua fala traz alegria, entusiasmo, funciona como um energético. Nos acendeu, pelo menos eu me considero assim. Foi um energético verdadeiramente. Então, vou pedir nesse ponto. Talvez o senhor não vá gostar, porque para ser o último nas sustentações, né? Mas o segundo ponto diz respeito aos autos. Realmente, o seu bem elaborado, o trabalho e a sua sustentação
não podem prosperar diante de que a matéria já vem sendo motivo de apreciação por parte de uma apelação que já fora manejada e se encontra para apreciação da nobre relatoria. Razão pela qual, sem necessidade de me estender, até porque o parecer do Ministério Público de segundo grau, elaborado por um dos procuradores, que considero um dos mais experimentados, respeitáveis, de uma cultura jurídica incontestável, que é o doutor Maurício Carneiro, ele aborda todos os pontos que o senhor trouxe aqui. Razão pela qual considero desnecessário fazer todas as considerações que o nobre procurador, Sua Excelência, se reportou no parecer que se encontra nos autos. Assim sendo, indiretamente, nós opinamos pela denegação da ordem, pela motivação que agora eu expus e pelo conteúdo apresentado no parecer da lavra do eminente procurador que antes aqui me referi. Muito obrigado e parabéns, doutor Júlio César, pela sua empolgação. Continue sempre assim. Pois não, então vou proceder aqui à leitura do voto, mas eu queria só fazer uma observação, que a petição do advogado, em que pese o esforço, no sentido de vamos dizer assim, de sustentar a sua tese, ela tem 1.618 páginas, quer dizer, é um verdadeiro recurso de apelação, né? Então, assim, no meu modo de ver, é uma substituição de um recurso de apelação. Até porque há um parecer do Ministério Público, em segundo grau, no sentido e é óbvio que eu não tô entrando aqui nesse mérito, mas no sentido de que as preliminares que foram arguídas, elas seriam improcedentes. Então, eu até me resguardo, né, o direito de examinar esse processo na sua forma própria, né, que é na forma da apelação. Então, eu peço licença aqui para ler o meu voto. Só um minutinho, que eu acabei tirando aqui da sequência quando abri o processo. Então, ementa penal e processual, penal habeas corpus, organização criminosa, artigo 2º, parágrafo 2º da Lei nº 12.850, sentença condenatória, prisão preventiva. Primeiro, tese de nulidade da audiência de instrução e ausência de relatório completo sobre celular apreendido. Não conhecimento, discussão não suportada pela estreita via do habeas corpus, matéria afeta ao recurso de apelação já interposto, via eleita imprópria, sucedâneo recursal. Tese de carência de fundamentação para a negativa do direito de apelar em liberdade e ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, inocorrência, decisão devidamente fundamentada, garantia da ordem pública, gravidade em concreto do delito, paciente membro de facção criminosa, risco de reiteração delitiva, paciente que ostenta outras condenações criminais. 3. Alegação de condições subjetivas favoráveis, insuficiência e condições pessoais favoráveis por si só não são suficientes para autorizar a concessão da liberdade provisória, ordem parcialmente conhecida e nessa extensão denegada. Eu digo aqui no item 1, que eu vou ler aqui, analisando detalhadamente os presentes dados, observa-se que o impetrante se utiliza de meio idôneo para discutir a nulidade da audiência de instrução e a ausência de relatório completo sobre extração de dados do celular apreendido, mostrando-se inviável o exame dessa pretensão por meio da presente ação constitucional, devendo fazê-lo através de recurso próprio, qual seja o recurso de apelação já interposto, o qual foi distribuído à minha relatoria em 10/10/2022 e encontra-se aguardando julgamento, já possuindo parecer da segunda Procuradora de Justiça, manifestando-se pela rejeição das preliminares de nulidades arguídas. Quanto ao fundamento do decreto prisional, no caso subexame, a prisão preventiva do paciente foi mantida na sentença condenatória em decorrência da suposta prática dos delitos previstos no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850, por, em tese, fazer parte da organização criminosa GDE, compondo o segundo escalão do tráfico de drogas da organização. Com efeito, percebe-se que
que a autoridade dita coautora manteve a prisão preventiva do paciente com base na garantia da ordem pública ante a gravidade do delito cometido, visando a desestruturação da organização criminosa da qual o paciente faz parte. Tais argumentos são, pois, idôneos e podem sim levar à manutenção da prisão preventiva, especialmente a bem da garantia da ordem pública. Acerca do fumus comis delicti, enquanto provável ocorrência de um delito pressuposto qualquer medida cautelar coercitiva no processo penal, o magistrado primeiro aponta a existência de prova da materialidade delitiva e indício de autoria, com alicerce nas provas colhidas durante a fase investigatória e execução criminal, como bem disposto ao longo da sentença, culminando na condenação do paciente. Já em relação ao perigo libertar, constata-se a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública diante da gravidade da atividade ilícita desenvolvida pelo acusado. Nesse contexto, urge salientar que a partir da consulta aos sistemas Cancur, SAG-PG e CEU, observa-se que o paciente restou condenado em outras ações penais, a saber, 1. Processo número 016655280-2018, que tramitou na 4ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza, sendo condenado pelo crime de tráfico de drogas e condutas afins. 2. Processo número 078320113-2014, que tramitou na 9ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, também condenado pelo delito de roubo majorado. Além disso, responde a outra ação penal pela suposta prática de crime de tráfico de drogas, qual seja, número 015827898-2016, que tramita na 4ª Vara de Delitos do Tráfico de Drogas na Comarca de Fortaleza. Por fim, salienta-se que, em consonância com a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis ao paciente devem ser avaliadas conjuntamente com as peculiaridades do caso concreto, não podendo, por si sós, afastar a necessidade de decretação da preventiva quando presentes os respectivos requisitos legais, como é o caso dos autos. No caso, referidas condições pessoais não são suficientes para ensejar a liberdade do paciente, ante tudo quanto exposto, ordem parcialmente conhecida e nessa extensão denegada. Então, voltam comigo nessa sequência, desembargadora Hilda e desembargadora Vanja, e eu indago, desembargadora Hilda, boa tarde novamente, como vota? Desembargadora Hilda, o microfone está desligado. Obrigado, presidente. Pois não. É o meu voto, né? Sim, senhora. Está desligado aqui também. Estava. Acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Pois não. Desembargadora Vanja, novamente, boa tarde. Como vota? Boa tarde, senhor presidente, mais uma vez, e acompanho também, da mesma forma, o voto de Vossa Excelência. Pois não. Então, habeas corpus, número 063-869478-2022, o número 2 do roteiro. Advogado Dr. Júlio César da Silva Alcântara Filho, paciente Ronald Pinto dos Santos, decisão por unanimidade, ordem parcialmente conhecida e denegada. Então, dessa forma, me despeço aqui do Dr. Júlio César. Dr. Júlio César, até uma próxima oportunidade. E eu indago... Pois não, boa tarde. Eu indago a todos se alguém tem algum requerimento a fazer, porque terminamos, não é isso, doutora Ana Amélia? Terminamos aqui todos os processos. Eu tenho aqui uma observação, hoje de manhã até tive um contato com a doutora Amália, que me indagou sobre a questão do carnaval, como é que vai ser, porque é a quarta-feira de cinza. Não que na quarta-feira de cinza o tribunal não funcione à tarde, mas é porque há toda uma preparação dos processos, não é isso? Para a organização da pauta, votação, né, elaboração desses acórdãos e para que a sessão de quarta-feira aconteça, nós teríamos que trabalhar justamente nesse feriado, o que tiraria até a característica, né, da existência em si do feriado, porque mesmo trabalhando na quarta-feira à tarde, não daria tempo de a gente votar, preparar os votos todos, de forma que eu indago, a Ana Amélia até me falou aqui que historicamente, a gente sempre adia para sexta-feira, né? Mas ela me deu uma informação que historicamente a gente não marca a sessão e dá para, vamos dizer assim, para receber os processos na sessão seguinte. E aí eu indago a todos, mantemos essa tradição assim, então? Porque teríamos, Sem objeção, senhor presidente.
apesar, desembargadora Vanja, de eu tá entregando na próxima sessão a presidência, eu achei importante discutir isso com todos aqui para que nós, né, tomássemos a decisão mais acertada. Então, tudo bem? Eu sigo vossa liderança. Pois não, então então não marcaremos, não é isso? Seguindo a sugestão na verdade, a tradição, né, que a doutora Ana Amélia disse que sempre existe. E vamos lá, se precisar de alguma sessão extra mais na frente, mas graças a Deus a nossa produtividade sempre foi muito boa, não é isso? E a gente não tem muito esse problema. Todo mundo traz muito processo e há muito julgamento. Então eu indago, alguém tem algum requerimento a fazer? Não. Então não havendo requerimentos, eu declaro encerrada a sessão. São 17h41. Muito boa tarde ainda, né? Não é à noite. Então, declaro encerrada a sessão do dia 1º de fevereiro de 2023, às 17h42 da segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. Muito boa tarde a todos e até a próxima